Olá, gente! Estamos começando o programa Superação da TV CCIH. Eu sou a Tamires, que vai acompanhar vocês daqui em diante. E hoje a gente vai falar sobre higienização das mãos. Então, agora vai aparecer um vídeo para vocês e daqui a pouquinho a gente volta com um bate-papo bem bacana. Life's in your hands, so sing with me. You are the key. Life's in your hands, so sing with me. Hands are such a simple thing, but our hands can change most everything. Keep care safe, give life a chance. Keep care for all, it's in your hands. Hands are such a simple thing, but our hands can change most everything. Keep care safe and take a stand. Keep care for all, it's in your hands. Clean care saves lives. Rub in our hands, helps us survive. Come and join the fight. Developing care, it is your right. Come and join the fight. Developing care, it is your right. Hands are such a simple thing, but our hands can change most everything. Keep care safe, give life a chance. Keep care for all, it's in your hands. Hands are such a simple thing, but our hands can change most everything. Keep care safe and take a stand. Keep care for all, it's in your hands. All around the world, all around the world. Let's join our hands. Let's join our hands. And let's be heard. Rub your hands for you. Rub your hands for you. For those you love. For those you love. And patience too. And patience too. All around the world. Let's rub our hands. And let's be heard. Hands are such a simple thing, but our hands can change most everything. Keep care safe, give life a chance. Keep care for all, it's in your hands. Hands are such a simple thing, but our hands can change most everything. Keep care safe and take a stand. Keep care for all, it's in your hands. It's in your hands. It's in your hands. It's in your hands. Keep care for all, it's in your hands. Bom, pessoal, acredito que muita gente já conhece, principalmente quem é da área da saúde, essa música, não é mesmo? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Agora vamos ver quem são os convidados de hoje. Emanuel, prazer, seja bem-vindo. Boa noite, Tamires. Boa noite, professor Tadeu. É um prazer estar com vocês e ter a oportunidade de falar dessa causa tão nobre e tão importante, que é a campanha que eu estou à frente aí, que se chama Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos. Deixa eu me apresentar, eu sou Emanuel Severo, enfermeiro de formação, controlador de infecção, fiz o MBA em Gestão em Saúde e Controle de Infecção, que acho que a maioria do pessoal que está nos assistindo são alunos ou ex-alunos, ou interessados no curso. Eu sou educador em saúde, trabalho hoje no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, e faço educação continuada, educação permanente, e estou à frente da campanha Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos,
através da qual a gente faz algumas ações lúdicas, algumas ações principalmente educativas, para tentar levar informação para as pessoas do ponto de vista do controle de infecção. Isso aí. E agora eu passo a palavra para o Tadeu. Tudo bem, seu Tadeu? Boa noite aí. Boa noite. Tudo bem para vocês, Tamires, Emanuel, né? Eu sou Antônio Tadeu Fernandes, sou médico, né, infectologista, sou coordenador do curso MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção, não é? É isso que passamos aí no início, foi uma música, né, que foi feito um vídeo, não é, que foi feito lá pelo Didier Pittet, ele é suíço, da Organização Mundial da Saúde, é o líder mundial dessa campanha para a higiene das mãos. E deixa eu contar uma notícia para vocês, mas interessante. Nem sei se poderia, mas enfim, o Didier Pittet me informou, um colega lá no congresso que nós tivemos o último congresso, né, que foi lá em Porto Alegre, que ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, exatamente para a campanha de higiene das mãos. Não sei se foi para frente a candidatura, mas vocês vejam a importância desse tema, né? Ele que é o líder disso, que aparece no vídeo aí cantando, foi uma das pessoas indicadas para o Prêmio Nobel da Paz, passando por aquelas etapas, não sei quando vai sair a lista definitiva, mas ele faz parte da lista. Eu só estou aproveitando aqui para falar que tem uma coisa interessante, nós já estamos com 20 pessoas acompanhando a gente aqui no Gmail, né, Scoop, no canal do YouTube, e inclusive a Fernanda, que foi nossa aluna lá da turma de Florianópolis, ela está em uma sala com 20 acadêmicos de enfermagem assistindo ao vivo a nossa transmissão. Olha que bacana, gente, né? Então, olha, temos a responsabilidade de uma aula aqui pela frente. O pessoal aqui do Sul está representando, viu? Que legal. Super aí. Então, vamos lá. Começando, então, pela pauta, higienização das mãos. Doutor, como médico, com tantos anos, né, de atuação na área, vocês receberam alguma capacitação de higienização das mãos anualmente? Olha, na época da faculdade, nada. Aliás, a gente não aprende praticamente nada do controle de infecção. Na época que eu fiz faculdade, né? Mas a coisa mudou. Eu acredito que com a instituição das comissões de controle de infecção no Brasil, e a primeira delas foi em 63, lá no Hospital Ernesto Dornelles, e principalmente com as portarias do Ministério da Saúde, a primeira foi em 83, e depois com a morte do ex-presidente Tancredo Neves, né, em 85, começou a se dar importância ao controle de infecção. E a partir daí, um grupo de profissionais de saúde, uma equipe multidisciplinar, né, começou a trabalhar o problema da higiene das mãos dos hospitais, tentando fazer treinamento, tentando fazer palestras, não é? Mas com resultados pequenos, infelizmente, não é? E aí, então, mas a coisa tomou um vulto bem maior, já a partir do final do século XX, mas aí eu vou deixar para o Emanuel contar essa história, né, Emanuel? O que aconteceu a partir do final do século XX, né, com novas portarias, enfim, e aí está tendo um impulso maior, né, essa campanha, que a higiene das mãos é fundamental, não só para prevenir infecções hospitalares, como uma série de outras doenças. Isso aí. E qual a importância, doutor, da higiene das mãos na prevenção contra infecções hospitalares? Então, a importância é fundamental. Primeiro, porque é uma medida barata, não é? Você pode usar água e sabão para lavar quando a sua mão está suja, sabonete, né? Ou então você usar umas soluções alcoólicas, que são muito mais versáteis, que você pode aplicar, leva com você no seu bolso, tem à beira do leito do paciente, não é? Se você fizer a higiene das mãos todas as vezes que for necessário, você consegue reduzir bastante a incidência de infecções hospitalares, né? Alguns estudos dão 1/3 e alguns estudos chegam a dizer até 3/4 das infecções hospitalares. Em torno disso, você poderia, pelo menos dessas infecções cruzadas, você poderia estar reduzindo se nós fizéssemos a higiene das mãos todas as vezes que seriam necessárias. Mas eu acredito que a gente vai estar falando durante o programa, né, quais são essas vezes, e discutindo muito, não é, o porquê a gente não faz, ou os profissionais de saúde não fazem a higiene das mãos, quando precisariam fazer, mesmo sabendo da importância da medida.
Falando nos profissionais de saúde, então, o doutor sabe explicar, de repente, tem algum motivo em que os profissionais ainda resistem tanto a esse método? Eu acho que existem vários estudos a respeito disso, né? Se você fizer uma pesquisa e perguntar para os profissionais de saúde, a higiene das mãos é importante, eu acho que 100% deles vai dizer que é, não é? Mas na hora que você vai ver eles atuando na prática, você vê que a maioria dos estudos coloca que menos da metade das vezes que seria necessário, eles fazem a higiene das mãos. Por que eles não fazem, né? Mesmo sabendo que essa é uma medida importante. Então, tem algumas explicações para isso, não é? Não é falta de conhecimento, não. Primeiro é que os micro-organismos são invisíveis. Você não enxerga os micro-organismos. Você não enxerga que você está contaminando o paciente. Nós vamos estar discutindo no decorrer do programa também o que você pode fazer para o médico, para o enfermeiro enxergar, né, entre aspas, e com isso fazer a higiene das mãos. Esse é o primeiro motivo. Um segundo motivo que eu acho que é extremamente importante é o ritmo de trabalho, não é? Muitas vezes ele está sobrecarregado, tem que fazer uma série de atividades e daí naquela correria ele esquece de fazer a higiene das mãos, não é? Um outro motivo que era mais importante no passado e que agora reduziu era o fato de, antes, quando não tinha soluções alcoólicas, ele teria que deixar o paciente ir até uma pia, lavar a mão e depois voltar. Agora, com a solução alcoólica, isso se atenuou. Mas mesmo tendo a solução alcoólica, às vezes ele não faz. E um quarto motivo também, aí, que é interessante, eu coloquei 5 motivos, olha. Um quarto motivo seria, às vezes ele acha que com a luva ele protege, ele pode estar se protegendo, mas pode estar piorando a situação do paciente se a luva se contaminar. E um quinto motivo, eu acho que é um motivo cultural, né? Infelizmente, a maioria dos profissionais de saúde não aprende durante a sua formação as medidas básicas de prevenção de infecção hospitalar, inclusive higiene das mãos, não é? E isso não vem da faculdade, eu acho que até nas escolas, nas famílias, na comunidade, se fala muito pouco na importância da higiene das mãos. E aí é que eu vejo a grande importância do trabalho que o Emanuel faz, e que eu acho que ele vai falar no decorrer do programa, né? O que a gente pode fazer também para a comunidade. Porque, veja bem, se as pessoas, ao nascerem, as crianças, né, as famílias, tiverem o hábito já de higienizar a mão, vai ser mais fácil, enquanto estudantes, eles fazerem isso, e enquanto profissionais já vai ser um hábito extremamente incorporado. E eu acho que uma das coisas mais difíceis que existe no ser humano, né, é você mudar os seus hábitos, os seus vícios. Não é? Se você não tem o hábito de lavar a mão, esse vício de não cuidar muito da higiene pessoal, para mudar esse hábito é uma coisa bastante complexa. E aqui entra um outro ponto, acho que o Emanuel vai falar para a gente durante o decorrer do programa, que é muito legal, que é o papel da arte, o quanto a arte ajuda as pessoas a fazerem um questionamento dos seus hábitos e, com isso, promove mudança. Esse é um dos grandes papéis da arte, na minha opinião, né? Questionar a cultura, questionar os hábitos, enfim, a arte é precursora até da própria ciência, né? Com certeza. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa arte, sobre o trabalho excelente que o Emanuel está fazendo. Mas, o doutor citou uma coisa que é bem interessante e uma dúvida de muitas pessoas, né? O álcool em gel, por exemplo, ele é bom para higienização? Ele é excelente, porque, olha, existe uma grande diferença do álcool em gel com o sabonete e água, vai. O sabonete e água, ele remove a sujidade e, com isso, remove os micro-organismos, porque nas mãos você tem 2 tipos de micróbios. Tem uns que habitam a mão, que a gente chama de micróbios permanentes da mão. O Staphylocoagulase negativa é o exemplo mais típico. E tem outros que a gente chama de micro-organismos transitórios. E esses, na grande maioria das vezes, são os grandes vilões da infecção hospitalar. Então, esses transitórios, eles estão menos aderidos à pele da pessoa e eu consigo remover com água e sabão. Então, a água e sabão remove micro-organismos. Agora, o álcool mata micro-organismos, porque ele é germicida. Só que tem um problema, se a mão estiver muito suja, a sujeira inativa o álcool.
Entendeu? Então, quer dizer, o álcool é eficiente porque ele mata micro-organismos, mas se a mão estiver suja, ele perde bastante a sua eficácia. E é mais prático de ser usado do que a água e sabão, porque eu falei aquele problema, nem sempre você tem uma pia por perto, nem sempre ela está desocupada. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer um parênteses rápido aqui, já que você falou isso, que é uma coisa muito interessante. Num congresso que a gente teve em Curitiba, ainda no século passado, teve uma palestra interessantíssima, quando ainda não se falava no álcool, né? Mas se falava que os profissionais lavavam pouco as mãos. Foi uma apresentação, um tema livre. O nome do tema era A Pia Erótica. Obviamente, né, um tema desses lotou a sala, né? Quase que teve, eu acho que foi o evento com maior público naquele congresso que teve em Curitiba no século passado. Todo mundo foi ver o que era a história da pia erótica. E qual foi a ideia da pia erótica, né? Foi sensacional. Foi um psiquiatra, eu não sei por que o psiquiatra foi parar numa CCH, mas ele estava numa CCH de um hospital. E ele partiu do princípio, todo mundo se ama, todo mundo gosta de se olhar no espelho. Então, o que ele fez? Botou espelho na frente das pias que tinham no hospital para lavar a mão. E aí, o que aconteceu? O pessoal aumentou significativamente a aderência à higiene das mãos e ficava mais tempo lavando a mão, porque ficava se olhando no espelho também, vendo, inclusive, o que estava fazendo, né? Então, isso aqui já é um exemplo do que a gente vai discutir aqui para frente, né? Quer dizer, que eu acho que é interessante como a arte, como esses métodos não tão convencionais de ensinar são importantes para mudar o comportamento. Porque, veja bem, enquanto todo mundo sabe que é importante lavar a mão, mas não lava. De repente, o cara inventou a história da pia erótica e começaram a lavar a mão. E, doutor tem falado, assim, do costume e tudo mais, né? Porque, por lei sobre a CCIH, o controle, né, das infecções, ela entrou em 1998, certo? Isso. Em paralelo a isso, e ainda ter essa resistência sobre a higienização, qual é a porcentagem média atualmente que os pacientes hospitalizados que desenvolvem infecção estão relacionados à assistência de saúde? Então, olha, a incidência de infecção, ela, em dados internacionais, a própria OMS coloca isso, ela coloca cerca de 10 a 15% dos pacientes hospitalizados podem adquirir infecções relacionadas à assistência à saúde, né? Eu, quando trabalhava diretamente com a busca ativa de casos, tinha índices um pouco menores, mas se você vai para uma UTI, o índice pode chegar a ser muito maior, né? Então, vai depender do local, da gravidade do paciente, esse índice aí, do tipo do hospital, mas vamos supor que seja em torno de 10% pega alguma infecção. E desses, cerca de 10% também acaba falecendo, não é? Não sei se em decorrência da infecção ou ele já era um caso complicado que ao pegar a infecção acabou falecendo. Isso colocou, segundo estudos feitos ainda nos anos quando começou essa história de controle de infecção, na década de 80 do século passado, colocaria a infecção hospitalar como possível terceira causa de óbito no país. Entendeu? Se você fosse pegar o número total de internações, pegando esses índices, tanto de incidência como de letalidade, né, daria para a infecção um índice bastante alto de mortes provocadas ou contribuídas pela infecção hospitalar. Então, é um problema sério. Eu vou aproveitar aqui que colocaram uma pergunta interessante, posso já colocar ela? Claro, que está ligado ao que você falou. Mais uma aqui no Instagram. Depois o Emanuel já entra aí, que a gente está curioso para ver, ele está só assistindo. Mas, olha, perguntaram uma coisa muito importante aqui, quem perguntou foi, deixa eu ver se eu consigo pegar até o nome, foi a Maria Alves Yamashita. Ela perguntou se existe possibilidade da nossa flora transitória, né, desenvolver resistência ao álcool, né? Quer dizer, entende? Porque você começa a usar o álcool, porque a gente sabe que usando antibiótico, os micro-organismos se defendem e desenvolvem resistência. Será que isso pode acontecer ao álcool? Então, eu vou aproveitar para colocar uma coisa que quem quiser, inclusive, ver com mais detalhes, no nosso site tem um artigo sobre isso, tá ok? Mas isso aí foi um trabalho feito na Austrália,
que eles observaram que tinha uma bactéria em particular, lá o enterococo resistente à vancomicina, e eles observaram que estava aumentando a incidência dessa bactéria, apesar da Austrália ser um dos países com maior taxa de aderência ao álcool. Entende? Então eles acharam estranhos, olha, a gente usa bastante o álcool e, no entanto, está aumentando a incidência de infecção por enterococo aqui, diferente até dos outros países. Aí eles lançaram a seguinte hipótese, eles começaram a testar essas cepas, eles inclusive tinham um banco de bactérias bem antigos, e eles começaram a testar o efeito do álcool sobre elas. E o que eles observaram? Que as bactérias não é que estavam resistentes, mas elas estavam ficando tolerantes ao álcool. O que quer dizer isso? Porque a gente usa o álcool normalmente no hospital a 70%. Se eles usassem em torno de 20%, as bactérias ficavam resistentes, entendeu? Essa bactéria. Então, eles lançaram a hipótese que isso que eles chamaram de tolerância do enterococo ao álcool poderia explicar a maior frequência do enterococo, né, naquele país onde se usa bastante o álcool. E aí surgiu essa ideia, né, da bactéria ficar resistente ao álcool. Mas eu li esse trabalho criticamente e encontro algumas falhas bastante importantes nele. Primeiro, ninguém usa álcool a 20% no hospital. A gente usa 70%. Então, a única hipótese que seria para essa tolerância estar sendo significativa seria se a gente diluísse o álcool na hora da aplicação. A gente não faz isso. O que pode fazer é, em algumas áreas, esquecer de passar o álcool, mas aí ele está a 0%, então não é por conta da tolerância, entendeu? Então, eu acho que esse trabalho falhou. Ele teria que ter feito uma análise detalhada de como as pessoas estavam utilizando o álcool para ver se realmente alguma coisa poderia explicar por que o álcool está sendo diluído, não é? Entendeu? Essa foi a falha, mas, quer dizer, é uma preocupação. No momento, eu acho que não tem grande impacto, não é? Mas existe esse risco, sim, essa tolerância que uma bactéria pode desenvolver ao álcool, pode ser que isso no futuro vire resistência, e aí vai ser complicado. Mas, no momento, isso não é importante em relação a essa questão que foi colocada aqui. Doutor, temos uma pergunta aqui da Silvinha Lopes, pelo Instagram. Ela fez a seguinte pergunta: e o dergemante alcoólico? Então, acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? O antisséptico alcoólico, o degermante alcoólico seria o álcool, acho que acredito, é isso. Sim. Você pode usar o degermante alcoólico, sim, agora está se estudando, a gente até comentou no chat anterior isso, né? Soluções, degermantes alcoólicos substituindo aquela escovação cirúrgica das mãos, né? Está sendo usado em algumas instituições, o Manuel também tem experiência com isso, ele pode ajudar a gente nisso, quer dizer, e está usando com algum sucesso esse degermante alcoólico, sim. Tá ok? É uma medida mais rápida para fazer, né? Você escovar as mãos, às vezes, demora mais tempo, agride um pouco a mão do cirurgião, enfim. Então, está sendo usado essas soluções degermantes e está tendo, sim, algum resultado, não é? Silvinha, espero que tenhamos respondido sua pergunta. Qualquer dúvida, nos mande. E, doutor, qual a eficácia dessa higienização das mãos na prevenção de infecções relacionadas à assistência da saúde? Então, a eficácia, olha, para você medir, como é que você teria que medir a eficácia da higiene das mãos, né? Se você fosse realizar um estudo bem detalhado, você teria que fazer assim, olha, eu vou falar como seria, você vai ver que é difícil te dar essa resposta, né? Por dois motivos. Um é pelo desenho de estudos, que vai ser difícil, e outro, para não esquecer aqui, seria exatamente pelo problema da multifatoriedade. Deixa eu explicar um pouco o que é isso, essas duas coisas, né? O que teria que ser, como é que você prova que uma coisa funciona na área da saúde? Você tem que fazer que nem um jogo de futebol. Você compara uma conduta com a outra em um monte de pacientes e avalia o resultado. E vê se a diferença é muito melhor de um resultado, quando você
faz uma coisa, é muito melhor do que quando você não faz aquela coisa. E se você usa para testar remédios novos, para testar medidas novas de prevenção, isso se chama ensaio clínico. É a melhor maneira de você provar algo na área da saúde, entendeu? Né? Então, para eu testar, de responder isso com precisão ela conseguiria reduzir, eu teria que, um paciente sendo internado no hospital, eu proibi os profissionais de lavarem as mãos ao atendê-lo e ver se esses pacientes que eu proibi a higiene das mãos teriam um índice de infecção bem maior do que aqueles que eu permito a higiene das mãos. É óbvio, né, que um trabalho desses, não tem a mínima comissão de ética vai aprovar. Então, a gente nunca vai ter uma resposta concreta para isso. E o segundo motivo é aquilo, que a infecção ela é extremamente multifatorial. O que quer dizer multifatorial? Ela tem uma série de causas, não é uma causa única. Eu vou explicar também, aqui para vocês entenderem bem, uma outra situação que aconteceu comigo a respeito disso. Eu estava num hospital onde a gente estava tendo um surto de infecção. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Claro. E aí, olha, o que aconteceu, né? Vamos supor, eu não lembro agora dos dados, mas eu reuni a equipe envolvida naquele surto e discuti, né, os casos, falaram, dobrou a incidência de infecção, e eu coloquei aquela coisa que todo mundo coloca quando está discutindo surto, né? Ah, é porque vocês não estão lavando a mão direito. Não é sempre a primeira coisa que a gente coloca, Emanuel? É sempre isso, né? E sempre é verdade. Na maioria das vezes. Então, o que aconteceu? Daí o médico lá, que inclusive ele ajudou a gente a escrever o livro, né? Ele chegou para mim e falou assim, Tadeu, olha, eu vou chutar o número, hein? Antes, quando eu lavava a mão, vamos supor, você está falando que o que causou esse surto foi a gente não lavar a mão, né? Então ele falou assim, olha, então vamos supor, antes, quando eu lavava a mão, a incidência de infecção era 10%. Agora que eu não estou lavando a mão, é 20%, não é? Então você acha que a causa é por eu não estar lavando a mão, né? Ele falou, pois é, vamos supor que eu acho realmente, ele falou que eu não estou lavando a mão em todos os casos, mas aí ele falou o seguinte, mas eu não lavo a mão em todos os casos. Então todo mundo deveria ter infecção. Por que em 80% dos pacientes que eu não lavo a mão, eles não têm infecção? Você entendeu o questionamento dele? Então ele pensava assim, então não é lavar as mãos que está provocando ou deixando de provocar a infecção. Então eu acho que é importante a gente esclarecer uma coisa aqui. Hoje, né, a epidemiologia moderna diz que todas as doenças têm uma multifatoriedade de causas, quer dizer, uma rede de causas. Então, veja bem, vai depender das condições do paciente, do procedimento invasivo, da gravidade dele, de um monte de coisa. E também da higiene das mãos. Então, se a equipe de saúde faz a higiene das mãos corretamente, vai reduzir a quantidade de micróbios que chega nesse paciente. E, com isso, diminui o risco de infecção, entendeu? Mas, para você quantificar isso, fica difícil por esses dois motivos, não é? Pelo motivo que eu falei, o primeiro motivo que eu falei, que não dá para você fazer uma pesquisa, né, desse jeito, né, com esse rigor, e segundo, por conta dessa multifatoriedade. Mas depois dessa lenga-lenga toda que eu falei, pelo menos, é aquilo que eu falei, pelo menos de 1/3 a 2/3 das infecções, principalmente as infecções cruzadas, né, você poderia reduzir se fizesse uma boa e adequada higiene das mãos. Pelo menos isso. Doutor, antes aqui também vieram mais umas perguntas, foram diferentes, mas relacionadas à atenção do pré-cirúrgico, solução alcoólica e eficácia da mesma. Então, se o doutor pudesse dar mais uma palavrinha sobre, o pessoal está pedindo aqui no Instagram. A eficácia da solução alcoólica? Isso, a eficácia e no momento do pré-cirúrgico também. Então, exatamente aquilo que eu falei. Existem já, porque o que era feito convencionalmente, pelo menos para a equipe de saúde, né? Você escovava as mãos com uma solução degermante, com um antisséptico, não é? E hoje existem já no mercado soluções alcoólicas que você não precisa fazer a escovação das mãos. Então, tem vários trabalhos mostrando que isso aí é eficaz, os cirurgiões gostam dessa medida, sim,
né? Mas só que tem o custo, isso aí realmente é mais caro, mas aí eu acho que é uma questão de discutir economia em saúde, que depois, acho que no decorrer do papo aí, com o Emanuel entrando no rolo também, a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, né? O Emanuel tem experiência sobre isso, ele até conta algumas situações vivenciadas, então ela tem eficácia, sim, né? Só que tem um custo maior. Né? Agora, e uma coisa interessante, né? Quanto custa a prevenção? Eu acho que é uma coisa importante, né? Porque a gente calcula muito o custo da complicação, mas o custo da prevenção não. E o custo da prevenção reduz o custo da complicação. Sim. Né? E isso é um ponto importante, né? Só tem mais uma coisa. Começa o Emanuel a falar aí, diga aí. Aqui também. Oi. A gente só complementando essa fala sobre a degermação alcoólica, eu acho que existem inúmeras evidências que apontam para o benefício dessa substituição, mas é complemento mesmo, que o Tadeu já falou, demanda muita educação em saúde, porque é uma quebra de tabu, porque a gente vem com profissionais que já trabalham com essa técnica há bastante tempo, então demanda educação, demanda um trabalho intenso para fazer essa mudança e também demanda essa questão de custos. Das experiências pela campanha, eu rodei vários lugares aí, eu diria que pelo Brasil, eu vou falar isso de novo, embora eu acho que o Brasil seja muito grande para eu falar que a campanha está atingindo o Brasil inteiro, mas eu já vi, Tadeu, instituições, há não muito tempo atrás, que reesterilizavam escovinha de degermação das mãos de madeira. Nossa! Então, a gente tem que trabalhar isso com muita intensidade, focando, como o Tadeu falou, na prevenção, porque toda essa substituição, ela é eficaz, cientificamente falando, mas demanda educação em saúde, que é mais ou menos o que a gente está propondo para discutir aqui hoje. Exato. Olha, teve uma pergunta que veio aqui, eu vou aproveitar porque tem a ver com essa parte introdutória, para depois a gente já começar a ouvir a experiência do Emanuel, né? Ela foi a Marielle, que foi aluna nossa também, tem vários ex-alunos aqui entrando, viu? E até, teve um aí que te chamou de Ismael, te confundiu com o Léo lá, o advogado que dá aula para gente, Emanuel. O Emanuel também dá aula para nós, mas ele é o Emanuel, e ele canta, o Ismael encanta, né, com as brincadeiras dele lá. Bom, a pergunta foi assim: como o senhor vê os hospitais que colocam, ao invés de álcool gel a 70, dispenser com clorox em unidades críticas, tendo visto alguns colegas fazendo isso, a chegada em massa de KPCs? Né? É uma pergunta interessante, porque é o seguinte, olha, se vocês prestarem bem atenção, vamos falar sobre 3 antissépticos, não é o tema, mas eu acho que vale a pena para esclarecer um pouquinho essa dúvida da Marielle, que são os 3 produtos mais utilizados. Tem outros, né? O que é um antisséptico, né? É aquele produto que tem uma baixa toxicidade e você pode aplicar na pele para matar micro-organismos, porque tem outros produtos que matam micro-organismos, mas que são muito tóxicos para você aplicar no paciente. Então, a gente tem o álcool, né? Tem a clorexidina, que é muito usada, e tem o quê? O PVPI. São esses 3 os principais produtos, não é? E o PVPI está mais ou menos mais em desuso agora, não é? Então, mas vamos falar sobre eles. Olha, o álcool é o que tem melhor espectro de ação dos 3, né? Mas é o álcool. A clorexidina já tem um espectro de ação, quer dizer, a quantidade de bactérias que ela pega principalmente as bactérias gram-positivas. Ela falha um pouco nas gram-negativas. E o KPC, que ela falou, a Klebsiella, né, as bactérias com esse mecanismo de resistência, são gram-negativos. Então, uma preocupação que as pessoas têm é que se eu usar demais a clorexidina, será que eu não vou afetar os micróbios que habitam a mão dos profissionais de saúde, ou até a pele dos pacientes, e com isso aumentar a proporção de pacientes com esses gram-negativos e com isso aumentar a infecção por esses micro-organismos? Essa é uma dúvida. É uma dúvida teórica, bastante interessante, sim. Ainda não está definitivamente
definitivamente comprovado que isso ocorre, mas também não está definitivamente afastado que isso venha a ocorrer. Ainda é uma dúvida, pelo que eu saiba, da ciência, é um risco. Porque o PVPI, por exemplo, ele já atua melhor nos gram-negativos do que a clorexidina. Né? Mas o PVPI tem algumas desvantagens em relação à clorexidina, e uma delas é assim, um efeito por tempo menor, né? E ele também é um produto, além de ter aquela cor escura, tal, né? Ele é mais inativado por matéria orgânica, e aí ele perde a eficácia, então, muito mais cedo do que a clorexidina, entendeu? Então, para essa pergunta dela, o uso, trocar o álcool pelo clorox em unidades críticas, eu teria uma certa cautela em fazer isso, por conta do espectro menor do clorox em relação ao álcool, em termos da eficácia microbiana. Uhum. Tem mais gente perguntando aqui, ainda sobre o degermante alcoólico, se ele é melhor ou mais eficaz que o álcool em gel. Que o álcool 70, o álcool 70. Certo, são aplicações diferentes, não é? São produtos com formulações diferentes. O degermante alcoólico é um produto que acho que ele faz a limpeza e a antisepsia do álcool, e o álcool gel, ele simplesmente é o álcool com um certo, vamos chamar entre aspas, creminho, para não agredir tanto a pele. Se você aplicar o álcool 70 normal de farmácia na sua pele, se aplicar algumas vezes, você vai ver que ele tira a camada gordurosa da pele, então ela pode ficar meio ressecada, então ele tem que usar algum emoliente. Isso, se você usar o álcool puro que se compra em farmácia, né? Você teria que usar, no uso hospitalar, para dar uma injeção, pode usar esse álcool, tá tudo bem, né? Mas no uso contínuo hospitalar, ele tem que ter um certo emoliente por conta disso, entendeu? Sim. Mas são funções, são formulações diferentes do álcool que têm aplicações diferentes. Uhum. Doutor, só então, antes da gente passar a palavra para o Emanuel, de repente o Emanuel vai estar podendo complementar, qual o impacto relacionado à assistência da saúde na evolução clínica do paciente? Da infecção? Isso, na evolução clínica, se ele já está com uma infecção, no caso. Isso, olha, aqui é muito importante, né, nessa evolução, e aí entra algumas vezes o papel da CCH. Primeiro, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce dessa infecção. O quanto antes a gente fizer o diagnóstico, é melhor. Uhum. E também fazer o tratamento adequado. Quer dizer, então é muito importante ter um bom laboratório de microbiologia, que se peça cultura, né? Porque as pessoas às vezes não têm cultura de pedir exames de cultura. E aí você não conhece o micro-organismo que está provocando a infecção. E aí, porque você não conhece o micro-organismo, você fica dando antibióticos muito potentes. E quanto mais potente for o antibiótico, mais ele afeta a microbiota do paciente. Entende? Daí ele vai ter mais germes resistentes, porque não tem nenhum antibiótico que mate todas as bactérias. Não existe isso. Né? E nunca vai existir. Então, sempre vai sobrar as resistentes. Então, acaba piorando um pouco, né? Isso aí. Então, por exemplo, primeiro passo, tem que fazer o diagnóstico certo da ocorrência da infecção, pedir exame microbiológico, entrar com o antibiótico certo. Eu fazendo essas coisas, eu tenho bons resultados, né? Mas agora, vai depender da topografia da infecção. Se for uma infecção que está no sangue do paciente, da corrente sanguínea, a mortalidade é maior. Se é uma infecção que está no pulmão, que não deixa também entrar ar no corpo do paciente, também a mortalidade é maior. Então, vai depender muito do local onde essa infecção, topografia do corpo do paciente, onde essa infecção está ocorrendo. Mas, de uma maneira geral, as infecções complicam bastante o prognóstico dos pacientes, sim. Eles ficam mais tempos internados, custam mais, quer dizer, gastam mais, pode deixar sequelas, pode morrer, quer dizer, a infecção é uma complicação gravíssima. E a gente infecção pode ser fatal, né? Nunca esquecer disso. Pode. Todo cuidado é pouco, né? Fundamental. Então, é Exato. isso. E agora, eu queria falar com o Emanuel, nosso convidado especial. Emanuel, você que está com Eu me comprometo a lavar as minhas mãos. Pode contar para a gente um pouquinho mais do teu trabalho? Posso sim. Deixa eu só falar uma coisa relacionada a essa questão da infecção, do impacto clínico.
a higienização das mãos, ela impacta nos próximos pacientes que a equipe for atender, que o profissional de saúde for atender, porque se eu tenho uma infecção e eu não higienizo minhas mãos, eu posso estar contaminando outros pacientes, né? A gente vai falar um pouco mais disso, mas só complementando também. Vamos lá, então. Então, vamos falar da campanha Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos. Vamos lá. A gente optou por manter... A campanha começou em 2012, já explico melhor. A gente optou por manter o termo lavar, embora a gente venha estudando e se concluiu que o melhor termo para se utilizar é higiene de mãos, higienização das mãos, mas a gente optou por lavar porque a ideia da campanha é atingir todos os públicos, não só profissionais de saúde, mas também a comunidade. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, empresas, supermercados, fábricas, a comunidade em geral, porque a gente acredita que a higienização das mãos é importante para todos esses públicos. Eu, particularmente, acredito nessa causa. Eu acredito muito na higienização das mãos, não só porque a gente estuda controle de infecção, mas porque a gente sabe que é a estratégia mais simples, mais barata e a mais eficaz para prevenir as infecções que estão assustando aí várias instituições, vários profissionais, as estatísticas, os dados, o Tadeu já falou, esses dados mostram isso. A campanha começou lá em 2012, já tem um bom tempo aí de estrada, né? Sim, a gente está com 860 palestras ministradas desde o dia 5 de maio de 2012. Até aproveitando, repetindo o que a gente já viu no vídeo com o professor DJPT cantando, dia 5 de maio se comemora o Dia Mundial da Higiene de Mãos. 5 de maio por causa dos 5 momentos, que a gente vai falar daqui a pouco também, e 5 de maio porque 5 do 5, né? Equivale aos 10 dedos das mãos. Aí encaixa na importância de se falar dessa ação tão nobre, eu diria. Lá em 2012, a gente começou num município aqui do Paraná, chamado Guarapuava, em parceria do hospital que eu trabalhava, Hospital São Vicente. Lá a gente precisava de uma ação para atingir o nosso público interno, e com a parceria de algumas faculdades lá do município, vou falar os nomes, porque às vezes tem gente assistindo, o pessoal contribuiu bastante, a Faculdade Unicentro, e a Faculdade Guaracá, e a Faculdade Campo Real, e a gente foi para a rua, no dia 5 de maio, coletar a assinatura das pessoas como se fosse um abaixo-assinado, porque o abaixo-assinado compromete as pessoas mesmo, quem assina abaixo-assinado está se comprometendo com aquilo que está assinando. E aí, fazia as pessoas assinarem dizendo, eu me comprometo a lavar minhas mãos, e em cima disso fazia uma orientação. No ano de 2012, no dia 5 de maio, nós conseguimos mais de 5.000 assinaturas. No ano seguinte, a gente repetiu a ação e conseguimos mais de 6.000 assinaturas em um só dia, com várias orientações e várias pessoas profissionais e acadêmicos envolvidos. E aí, por causa da campanha Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos, veio o personagem, que é o carro-chefe da campanha, que é o tiozinho do ônibus, que mostra para as pessoas o que acontece dentro do ônibus antes de você entrar. O tiozinho do ônibus, ele usa mais ou menos esse traje, ó. Olha, gente, o tiozinho do ônibus aí. Se alguém que está ligado nas lives já viu, é o Emanuel. É um pedacinho do personagem, ele entra dentro do ônibus, e dentro do ônibus ele espirra na mão, tosse, se coça e pega no pegador do ônibus. Com o tiozinho do ônibus, a gente consegue enfatizar para todos os públicos, porque todo mundo já andou de ônibus pelo menos uma vez na vida, né? E aí a gente consegue provar para as pessoas que a higienização das mãos é uma ação extremamente importante, que a gente toca essas superfícies. Essa e muitas outras, né, Emanuel? Tu citou até anteriormente outros exemplos que tu poderia, de repente, falar aqui para a gente, dos cuidados, né, que a gente tem que ter uma higiene excelente, não só com as mãos, mas com aquilo que a gente toca também, né? Por exemplo, as frutas, dinheiro, né? O que mais que você estava comentando do celular? Você falou que teve um ranking, né? Que os 3 primeiros, você poderia citar um pouquinho mais sobre? Falo sim. A perspectiva da campanha é falar de cotidiano, falar de dia a dia, para sensibilizar as pessoas e mostrar coisas que muitas vezes passam despercebidas. Eu li uma pesquisa muito tempo atrás que fala quais são os 3 objetos mais contaminados que existem no mundo inteiro. O terceiro objeto mais contaminado que existe por aí é bolsa, mochila, porque vai para um lado, vai para o outro,
vem para cá, vem para lá, vai no chão do pé do carro, no chão do pé do ônibus, e você chega em casa e coloca a bolsa em cima da mesa que daqui a pouco você vai comer. Ou na E se a cama, gente põe a bolsa só no braço? e encosta em todas as superfícies, né? Se você anda de ônibus, de bolsa, você está encostando nas pessoas que espirram, falam, tossem. O segundo E até se objeto... está no carro, né? Oi? E até se está no carro também. Está no carro. Enfim, não adianta estar só com a bolsa, né? Não mexe na minha bolsa, não adianta. Esse é o terceiro objeto mais contaminado. O segundo é o dinheiro. O dinheiro é óbvio, vai para um lado, vai para o outro, cai do chão, pega do chão, vai para a carteira, passa por várias mãos que não são lavadas. E o primeiro objeto mais contaminado que existe por aí é o celular. Celular que todo mundo tem. Celular vai para um lado, vai para o outro, vai para o chão, põe no chão, no canto para carregar, cai no pé do ônibus, do carro, as pessoas pisam, cutuca, fala, tosse, espirra, vai no banheiro enquanto está fazendo suas necessidades, está lá mandando mensagem no WhatsApp, é ou não é? Então, atenção, pessoal, enquanto vai no banheiro, nada de mexer no celular, lavem bem as mãos antes, por favor. Sabe a namorada que espreme o cravo do nariz do namorado? Ah, não, Manuel. É ela que vai no mercado e enfia a unha na goiaba, na maçã. Então, é bom chegar em casa e lavar o quê? Com detergente, com tudo que puder, né? Vinagre, as frutas. Vamos então falar, aproveitando não só da higienização das mãos, mas tirar aquela dúvida de todo mundo, desde crianças até adultos, sobre os 3 segundinhos. E aí, doutor, enfermeiro, Emanuel, quando a gente deixa cair aquele salgadinho gostoso no chão, aquele docinho que a gente estava louco para comer, pá, caiu. E agora? Tem a regra dos 3 segundos ou não? O Tadeu tem a melhor resposta para isso. Então, e aí, senhor Tadeu? Então, olha, deixa eu colocar alguma coisa para vocês que é interessante em relação a essa dúvida, né? A gente costuma, deixa eu falar uma coisa assim. Primeiro, assim, a água que você vai beber, qualquer comida que você vai comer, o ar que você respira, entram micro-organismos nos nossos corpos, né? O nosso corpo mesmo, né? A gente tem 10 vezes mais micro-organismos no nosso corpo do que as nossas próprias células. Então, os micróbios estão até dentro de nós, na nossa pele, no nosso intestino, né? Em vários locais, né? Só que eles estão em equilíbrio com os nossos mecanismos de defesa. Enquanto esse equilíbrio estiver mantido, é bom para eles e é bom para nós. Eles até ajudam, por exemplo, os micro-organismos intestinais ajudam a gente a absorver os alimentos, né? Então, quer dizer, a gente não precisa também ficar tão apavorado com os micro-organismos assim, eles são bons, fazem cerveja, fazem vinho, fazem um iogurte, né? Então tem muita coisa boa que eles fazem para a gente, mas também tem muita coisa ruim, e aí principalmente por culpa do homem, né? Mas vamos falar essa história do contar até 3 aí, né? Obviamente isso depende, né, se o chão está limpo, está muito sujo, né? Mas veja bem, a gente também tem costume de enxergar a vida sob o ponto de vista humano, né? A gente vive lá em média 80 anos, né? Então 3 segundos é 3 segundos, né? Agora, para um micro-organismo que vive em média 20 minutos, porque depois disso ele se multiplica, 3 segundos equivalem para nós a mais de 1 ano de idade. Há mais de 1 ano de tempo. Então, pode ser que esses 3 segundos sejam aquela oportunidade que aquele micro-organismo estava querendo para mudar de ares, para fazer aquela viagem e fazer aquela coisa fatal na cabeça de alguém, né, ou no corpo de alguém, né? Então, a gente tem que pensar sempre sobre esses 2 aspectos. Não é que você vai pegar uma doença se pegar isso aí do chão, mas aumenta a probabilidade de você pegar alguma coisa, entendeu? Então é melhor não fazer. Por que eu vou correr alguns riscos a mais, né? Mas não quer dizer que porque fez isso vai se contaminar, e a explicação é a mesma que eu dei. Não é porque o profissional não lavou a mão para atender você que automaticamente você vai pegar a infecção, né? Entendeu? Porque tudo depende também da imunidade da pessoa, né? Isso, diversos de uma série de fatores ali. Mas é melhor, caiu no chão, não coma, não. Deixa para os micros, né? Eles ganham essa guerra, então fazer o quê? Perder o docinho da vez, né? Então, e
você já tem agenda, um pouco mais sobre a tua peça que você está passando, ela é só aqui no sul do Brasil, é em mais lugares? Emanuel, tu pode falar um pouquinho mais sobre as palestras em si? Vamos lá. Então, nós estamos aí com 860 palestras desde o dia 5 de maio de 2012, mais de 32 mil pessoas já assistiram, já conhecem os exemplos, já presenciaram a fala do tiozinho, e o mês de maio é sempre o mês mais empolgante aí para a campanha, né? Porque coincide com o Dia Mundial da Higienização das Mãos, Semana de Enfermagem e todos os eventos que acontecem especificamente no mês de maio. E a gente vai estar rodando vários lugares aí. Normalmente as palestras são mais aqui na região sul. No Rio Grande do Sul aumentou significativamente depois que eu passei pelo Congresso Brasileiro em novembro lá em Porto Alegre. Inclusive amanhã estou indo para a Cachoeira do Sul fazer 3 palestras da campanha. E aí a gente vai rodando. E em nome da campanha Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos, a gente fica aí à disposição para todos os convites e a gente vai para todo o Brasil aí. E como o pessoal tem interagido contigo, como eles têm recebido essa campanha com você? Adultos, os pais das crianças, principalmente, né? As crianças, porque a gente sabe que é ali o momento do crescimento é que tu pega, né, a mania diária da tua vida, né? A gente leva a campanha para todos os públicos. Falar de ministrar palestras para criança é sensacional, porque a criança é multiplicadora de informação. Eles levam essa informação para os coleguinhas, eles vão levar essa informação para os pais. Então, o feedback das crianças é sempre muito positivo. De forma geral, o feedback dos participantes das palestras da campanha é extremamente positivo, porque a gente vai falando de cotidiano, a gente vai falando de dia a dia. A ideia é fazer a pessoa pensar e tocar a pessoa pelo coração mesmo. A gente vive em comunidade, a gente está em aglomerados de pessoas, a gente vai em mercado, loja, banco, anda de ônibus, frequenta lugares com gente tossindo, espirrando, gritando, falando. Então, quando a gente consegue mostrar através de ações lúdicas, através do personagem, através de música, através de histórias relacionadas ao cotidiano, a resposta das pessoas é bem positiva, porque as pessoas vivem aquilo ali, né? E muitas vezes passa despercebido o descaso da população. Doutor, quer colocar mais alguma coisa em relação às peças do Emanuel? Do público estar reagindo a isso, a importância não só dos profissionais de saúde, mas sim a sociedade? Eu acho, né, que a arte, lembra, eu cheguei a colocar alguma coisinha sobre isso no começo, né? A arte mexe muito com a gente, né? Quem não ouve uma música e não se emociona, não se lembra de etapas importantes da vida, não vê um filme, não lê um livro e muda, às vezes, até algumas condutas, não é? Porque a arte, ela pega na emoção, a arte pega além da razão. Não é? E a emoção é que dá energia, é que dá motivação, muito mais até do que a própria razão. Então, muitas vezes você ouve aulas sobre a importância da higiene das mãos, mas na hora que você apresenta um teatro representando um paciente com infecção, enfim, é diferente, entende? Ou você faz umas coisas, por exemplo, que às vezes se faz em um hospital, as pessoas terem, a gente chama de jogos funcionais, né? Terem que ou falar que vão defender um profissional de saúde que está acusado de infecção, ou faz ele viver um profissional de saúde que está acusado de infecção, ou viver um familiar de um paciente que morreu de infecção, e faz duas pessoas discutirem, por exemplo. Lá, nesses profissionais que estão trabalhando essa parte mais lúdica, eles vão ter um ensinamento totalmente diferente do que se fosse uma aula teórica, não é? E agora, veja, então, numa peça elaborada, o Emanuel, acho que atua, às vezes, até meio como diretor de teatro, né, Emanuel? Você fez já algumas coisas nesse sentido. Então, quando você faz isso com conhecimento de causa, aí o impacto nas pessoas é muito maior.
entendeu? E a arte tem realmente esse papel, seja o que for, seja poesia, seja música, seja filme, enfim, ou mesmo esses jogos funcionais que você pode fazer como estratégia de treinamento no hospital. Isso vale para o profissional de saúde e para a população em geral. A arte, ela vem com uma estratégia, né, para sensibilizar as pessoas através dos seus sentidos. E aí, quando a gente flexibiliza a informação de modo que as pessoas consigam viver aquilo, chega muito mais na resposta daquilo que a gente precisa, que é capacitar as pessoas. Olha, Manuel, por falar em arte aqui, a Giordana de Timbó, em Santa Catarina, fala: você tem que vir para cá para fazer essas palestras aí. Depois o Emanuel acho que vai deixar o contato dele, né? Falei já para ele, viu? Legal, legal. Vamos fazer contato, eu estou à disposição. Então, Emanuel, aproveitando já que estão pedindo já tuas palestras e tudo mais, eu ia te pedir também para te falar dos 5 momentos principais da higienização das mãos. Então, vamos lá. Vamos trazer um pouquinho, então, agora para a área da saúde mesmo, para o ambiente hospitalar. Deixa eu compartilhar uma história que pela qual eu vivi, que faz a gente começar a pensar na importância de prevenir infecção cruzada. Rapidamente, eu fui chamado numa UTI para fazer uma consultoria, e eu estou conversando com a enfermeira na porta da UTI e vejo a equipe dando um banho de leito. E no meio do banho de leito, lavando a genital do paciente, apitou a bomba de infusão. Com aquela mesma mão, mesmo enluvada, que ela estava lavando a genital do paciente, ela toca na bomba de infusão. Está aí o sutil detalhe, porém catastrófico fenômeno que nós chamamos de infecção cruzada. Porque daqui a pouco alguém vai tocar na outra bomba de infusão, ou nos monitores, ou vai cuidar do outro paciente. É justamente para tentar viabilizar a higiene de mãos de uma forma mais dinâmica, mais rápida, mais eficaz, que se enfatiza, inclusive o professor Didier Pittet fala muito disso, inclusive as campanhas da Organização Mundial de Saúde enfatizam cada vez mais a importância da solução alcoólica, a gente já falou disso, mas é justamente para isso que nós falamos da importância do uso do álcool nos 5 momentos da higiene de mãos. Quais são esses 5 momentos? Enquanto eu estou falando, eu vou tentar compartilhar a minha tela, só para a gente mostrar os 5 momentos segundo a Organização Mundial de Saúde. Vamos lá. Olha aí, ó. Os 5 momentos falam o seguinte, que eu preciso higienizar as minhas mãos antes do contato com o paciente, para eu não contaminar esse paciente, porque eu vou fazer procedimento nele. Então, o segundo momento diz que eu preciso higienizar as minhas mãos antes da realização do procedimento, para não contaminar esse procedimento. E aí a gente começa a pensar como tudo se encaixa. O terceiro momento é aquele que eu tenho que... É o momento que eu tenho que higienizar minhas mãos após o contato, a exposição a fluidos corporais, sangue, urina, catarro, pus, suor, fezes, vômito, e todos nós, profissionais de saúde, independente do setor, da área que a gente atua, em algum momento a gente tem contato com esses fluidos corporais. Então, por que não pensar que se eu não higienizo as minhas mãos, eu estou levando sangue, urina, catarro, pus, suor para a minha boca? O quarto momento, após o contato com o paciente, para eu não contaminar os próximos pacientes que eu for atender, e após o contato, para eu não levar micro-organismos para o meu olho, para a minha boca, para o meu nariz. E o quinto momento, onde tudo se encaixa, após o contato com a área em que esse paciente está, que a gente chama de ponto de assistência. Porque daí, se eu previno, se eu realizo os 5 momentos através da higienização das mãos, respeitando cada fase, eu evito a infecção cruzada que vai de um paciente para o outro. Com certeza. Então, tu pode resumir esses 5 momentos? Eles são higienizados todos da mesma forma ou você pode resumi-los? Fricção com solução alcoólica antes do contato com o paciente, antes da realização do procedimento asséptico, após o contato com fluidos corporais. Momento 4, após o contato com o paciente. Momento 5, após o contato com áreas próximas do paciente, que a gente chama de ponto de assistência. Certinho.
Ali agora... Posso colocar uma coisinha só? Claro. Isso aí tudo que o Emanuel colocou, que eu acho que é muito importante. Emanuel, fala um pouquinho só para mostrar e diz aí o ponto 3, que eu quero comentar alguma coisa. Mas fala do ponto 3 para mostrar a figura. Momento 3, vou lá na figura de novo, então. Após o contato com fluidos corporais, sangue, urina, catarro, pus, suor. Isso. Então, aquele momento 3 é importante porque ele faz você ter que fazer a higiene das mãos, às vezes, no mesmo paciente. Vamos supor, se você está manipulando lá a sonda vesical dele, pode certamente estar contaminada, e daí vai manipular o catéter ou uma ferida dele, né, um acesso vascular, você pode estar levando o micro-organismo da urina para o sangue ou para a pele do paciente, provocar infecção cruzada no próprio paciente. Não é? Então, esse momento 3 é um momento que se repete, às vezes, várias vezes, no mesmo procedimento, no mesmo paciente, né? Agora, uma outra coisa interessante, né, eu vou aproveitar e colocar aqui, que eles fizeram um trabalho interessantíssimo, eu não lembro em que país foi, que eles fizeram o seguinte, eles botaram um capacete na cabeça de um profissional de saúde trabalhando. Agora, eu estou preocupado, eu não sei se o Emanuel caiu. Ah, não, está aí. Né? Eles colocaram um capacete na cabeça de um profissional de saúde, como se fosse o olho dele, e filmaram esse profissional de saúde trabalhando por vários momentos, e depois até discutiram com ele, né, o que ele fazia. E o que se observou foi uma coisa muito curiosa, é que realmente esse momento 3, ele é muito mais frequente do que a gente imagina, até nos estudos que faz de inadequação da higiene das mãos. E é o mais ignorado de todos, viu, esse momento 3. Até porque a gente tem hábitos pessoais. Por exemplo, põe a mão no nariz, às vezes, põe a mão no cabelo. Meu não, né? Meu não, você, por exemplo, põe, né, Tamires? Eu já não tenho muito mais jeito eu já mas eu coço o olho, né? Coça a boca. E aí você tem também contato, quer dizer, você pode, da mesma forma que você pega um germe da sua boca, do seu nariz, e levar para o paciente, você pode pegar um germe do paciente e levar para a sua boca, para o seu nariz, ou invertir, né? Para o seu nariz, para a sua boca. E aí, o que acontece? Se você ficar colonizado com esses germes, você fica com o germe escondido dentro de você, que nem no cavalo de Troia lá. Quando vai para um outro paciente, mesmo fazendo a higiene das mãos, no teu nariz está contaminado, você começa a respirar muito lá, você pode contaminar o paciente. Isso. Surgiu aqui também uma outra dúvida agora, vocês falando de paciente e tudo mais, em relação às luvas, né? Qual é o melhor procedimento? Usar as luvas, não usar? Como que funciona essa decisão das luvas em si, em hospitais, em atendimentos médicos? As luvas são equipamentos de proteção individual que podem ser aliadas ou vilãs. Não adianta nada eu usar a mesma luva e atender 10 pacientes. Bem como não adianta nada eu usar a luva e com aquela luva que eu toquei o paciente, e entra nisso que o Tadeu falou também, tocar superfície, tocar monitor, tocar ventilador mecânico, tocar o próximo paciente, tocar meu cabelo, tocar meu celular, checar o prontuário. Então, o uso racional da luva tem tudo a ver com o controle de infecção. Porque na medida que eu começo a usar a luva adequadamente, eu começo a fazer prevenção e essa luva não se torna vilã. Mas o doutor Tadeu comentou olha, nesses tempos até do não uso das luvas, dependendo do procedimento, né, doutor Tadeu? Olha, é o seguinte, comparando, né, não é que... veja bem, a luva ela tem que ser usada dependendo do grau de invasividade do procedimento que você vai fazer com o paciente. Se você vai ter contato com pele íntegra do paciente, o que a gente chama, é um procedimento que não é crítico sobre o ponto de vista de infecção. Mas se você, por exemplo, for já ter contato com feridas, com mucosas, não é? Ou com procedimentos cirúrgicos, ou colocar um acesso vascular nele que vai invadir o corpo do paciente, aí você tem que usar luvas para proteção do paciente, não é? Mas qual é o problema da luva usada em exagero, que o Emanuel colocou? Porque, por paradoxal que seja, e é importante entender isso, se uma bactéria contamina uma mão enluvada,
ela se transmite com muito mais facilidade para outros pacientes do que se contaminar uma mão sem luvas. Como? É simples. Por um simples motivo. A luva é um bom ambiente para micro-organismos se multiplicarem. Principalmente se vier junto com o micro-organismo, sangue, secreção, excreto, e normalmente vem junto, não é? Então, aquilo protege esse micro-organismo da pele. A pele é seca já, nossa pele não é úmida. E muitos micro-organismos não gostam disso. Eles até sobrevivem uns 20 minutos, mas depois morrem, né? Ou até 2 horas, mas depois morrem. Agora, na luva, não, ele sobrevive muito mais. Então, se você usa luva inadequadamente no hospital o tempo todo para se proteger, segura, e usa entre sítios diferentes, aquele momento 3, né, você vai estar favorecendo a contaminação do paciente, sim. Uhum. Legal. E é interessante saber até discutir esses assuntos, né? Porque muita gente desconhece da questão de proteção da luva, da higienização das mãos, enfim, né? De tudo um pouco aí em relação a álcool em gel, sabonete apropriado também, né? Tem gente que lava as mãos com detergente em casa. Isso é eficaz? Sim, né? Não é o mais adequado porque ele não tem uma formulação tão adequada para a pele. Mas como é que funciona, né? A água, você tem 2 tipos de coisas, de objetos, vamos dizer assim, né? Os que são hidrossolúveis e os que não são hidrossolúveis. O que é hidrossolúvel sai com a água, mas o que não é hidrossolúvel ou hidrofóbico, vamos ver, ele não sai com a água. Então eu preciso de um sabão, de um detergente, porque daí ele remove isso que é hidrofóbico, entendeu? Geralmente um sabão e um detergente, ele tem 2 partes, uma que é hidrofílica e uma que é hidrofóbica. Então ele gruda na água e gruda na sujeira, e com isso remove a sujeira. Deu para entender, gente? O sabão, o detergente, o desgermante é assim. Agora, por que é melhor o sabão do que o detergente, né? O detergente é feito para lavar louça. Exato, então ele não tem mas tem muita gente que aproveita ali, né, e já... Para lavar a mão. Mas se for usar com frequência não é bom, porque ele não é cosmeticamente preparado para estar na pele. Então, se você usar com muita frequência aquilo, pode prejudicar a sua pele. Tanto que muita gente que lava a louça, muitas vezes usa aquela luva, né? Uma luva, aqueles que ficam só lavando louça, por exemplo, em restaurantes, em hotéis e tal, eles usam uma luva, exatamente para proteger a mão daquele contato constante com o detergente. Ah, sim, interessante. Tem mais alguma pergunta no YouTube? Olha, aqui teve uma pergunta, mas está bem relacionada ao que nós estamos discutindo aqui. A Marielle Herrera, ela fez uma pergunta aqui para o Emanuel, que é o seguinte: olha, Emanuel, o que você acha daquelas caixinhas que têm luvas de procedimento que ficam nas UTIs? Você acha que elas podem se contaminar com o uso e o que poderia ser feito a respeito disso? Via de transmissão de infecção cruzada também. Eu já vi dispenser de luva, que libera a luva na medida que você necessita utilizá-la. Mas a caixinha, assim como outras superfícies, elas são vias de transmissão de infecção cruzada se não manipuladas adequadamente. Tem lugares que fracionam, né? Fracionam as luvas e entregam elas em separado, bem como tem lugares que fracionam e colocam todas as luvas dentro de um pacotinho, e aí todo mundo toca na luva, mais um motivo pelo qual a luva é vilã, né? Se ela não usada corretamente. Claro. E, Emanuel, aproveitando já que te perguntaram também, tu tem outras ações relacionadas à higiene e à saúde? Lá dentro da temática da arte, a gente faz várias ações. A gente vem tentando sensibilizar as pessoas de várias formas, usando essa pegada do teatro, do lúdico, da música aí. O ano passado a gente inusitou um encontro de Florence, a precursora da enfermagem, que foi importante para o controle de infecção, com Ignaz Philipp Semmelweis, que é o famoso pai da higienização das mãos, que lá em 1846, 47, foi quem descobriu que através da solução clorada se podia eliminar a febre puerperal. Tadeu, isso está escrito no livro do Tadeu, né? E eles nunca... Pensei que você ia falar que eu tinha conhecido ele. Não, jamais. Aí dava problema no bate-papo, né?
É. E eles nunca se encontraram, embora convivessem em épocas quase que iguais, eles nunca se encontraram. E aí a gente inusitou o encontro, eu escrevi um texto que que mostra o Semmelweis trocando uma ideia com a Florence, eles se encontram numa praça, e ali eles discutem várias ações pelas quais ambos fizeram, a Florence lá na Guerra da Crimeia, o Semmelweis lá no Hospital Geral de Viena, e isso nunca aconteceu na vida real, mas a gente inusitou esse encontro. Eu também tenho um monólogo de segurança do paciente, que é um profissional de saúde que se chama Emiliano Fonseca, e ele cometeu vários erros esses estampados em noticiários e jornais, muitos dos quais a gente já presenciou, já leu, e ele conta para as pessoas que ele foi responsável por muitos desses erros, que ele matou pacientes, e aí deixa de ser descontraído, como o tiozinho do ônibus, e no caso do Emiliano Fonseca é mais dramático, ele pergunta para as pessoas, eu pergunto o nome das pessoas, peço o nome do pai, o nome da mãe, o nome do filho, e quando eu peço esse nome eu falo, olha, quando você sair daqui de dentro dessa sala, não deixe o seu filho cair, não troque a medicação do seu pai, imagine que poderia ser a sua mãe, a sua avó, desenvolvendo uma infecção por falta de um cuidado básico importante, que é a higienização das mãos. E aí tem as músicas também, paródias que fazem com que as pessoas entendam, através da música, a importância da prevenção da infecção. A maioria das músicas estão relacionadas com infecção. E será que você poderia dar um pedacinho dessa paródia? Bom, vamos lá, vamos cantar a última do momento, então, vamos dar um pedacinho da última que a gente fez junto lá com o pessoal do controle de infecção do Hospital Santa Cruz, que é a paródia da Jennifer. Todo mundo conhece a música, então é mais ou menos assim, só que eu fico um pouco tímido para cantar. Não tem problema, só uma palhinha, vai. Diz assim, ó, CCIH veio auditando, perguntando, questionando colonização aí, mas espera aí, você não está higienizando, o álcool não está usando e a infecção está aqui. Então eu vou te explicar. O refrão é assim, o nome dela é KPC, eu encontrei ela na UTI, com infecção cruzada, e o culpado é você. O nome dela é KPC, eu encontrei ela na UTI, mas com as mãos higienizadas, você pode combater. É isso aí. Aê! Muito legal! Teve muito aplauso aqui também no canalzinho aqui no Instagram também. E, Emanuel, aproveitando, como tu percebe, tem tido bastante resultados pelas tuas artes sobre a saúde? Como tu tem percebido isso? Os feedbacks são extremamente positivos. As pessoas acabam lembrando dessas ações relacionadas ao cotidiano e, por exemplo, no hospital, as ações que nós fizemos de educação e saúde, eu trabalho no Hospital Santa Cruz aqui em Curitiba, as ações que nós fizemos de educação e saúde relacionadas ao controle de infecção ou relacionadas à segurança do paciente impactaram na redução, no aumento das notificações de incidentes lá dentro da qualidade do núcleo de segurança do paciente e, consequentemente, na diminuição de eventos adversos relacionados ao controle de infecção aos demais as demais relacionadas às demais metas de segurança do paciente, que envolve melhores resultados da comunicação, da identificação do paciente, diminuição de quedas, etc. Tem a questão também da andragogia, né? Você poderia nos explicar um pouquinho mais que é sobre os adultos? As ações que a gente tem usado para fazer educação em saúde são andragógicas. O que é a andragogia? Diferente da pedagogia, que é você ensinar normalmente criança, adolescente, assuntos que eles não sabem, a andragogia é o ensino para adulto. A gente parte do princípio que os adultos, principalmente profissionais de saúde, mas a comunidade como um todo, pegando esse assunto que é a higienização das mãos, por exemplo, eles já sabem alguma coisa sobre a importância da higienização das mãos, a importância do uso da solução alcoólica. E a gente precisa, através de metodologias ativas, através de estratégias que nos permitam flexibilizar esse público, baseado naquilo que ele precisa aprender,
passar a informação de uma maneira mais efetiva, sem perder a informação que precisa ser passada, mas de uma forma que o adulto aprenda e goste daquilo que ele está aprendendo. É mais ou menos isso que a andragogia fala. Ah, bacana. Teve algumas perguntas aqui também no Instagram agora. Eu acredito que essa aqui é para assistência à saúde. Qual a melhor maneira para realizar a observação da higiene das mãos? A enfermeira da CCIH está perguntando. Vai lá. Quem responde? Acho que o Emanuel caiu. Então, tá aí? Você está online? Bom, o grande problema, se ele está, eu não sei se ele está online, deixa eu começar a responder isso, mas primeiro eu quero dar um detalhe aqui que eu tive a paciência de contar, viu? 15 pessoas aplaudiram o Emanuel cantando aqui, só com vários aplausos aqui, só no YouTube. Mas a observação, porque tem um grande problema, né? Que é o efeito Hartone, que eles falam, alguma coisa assim. Que é assim, ó, a CCIH, nós somos vistos muitas vezes como polícias no hospital, né? Como aquele cara, aquelas pessoas que querem ver quem está errado, ou o bicho papão. Então, muita gente faz assim, olha, quando a CCIH está por perto, fala, eu vou fazer direitinho agora, porque senão a CCIH vai marcar que eu não estou fazendo e vai me dar uma bronca, né? Então, a nossa presença, às vezes, né, estimula as pessoas a fazerem adequadamente a higiene das mãos, né? E isso deturpa um pouco, né, a gente responder essa questão aí que você colocou, né, para nós, né? Exatamente por conta da gente estar por perto. Então, a melhor maneira de fazer isso é você disfarçar, ou pegar uma pessoa que a equipe não conhece, mas que você treina para perceber como é que é feita essa higiene das mãos, e daí ver como está fazendo na prática. Agora, tem situações experimentais, vamos chamar assim, ou meio lúdicas, que você pode fazer para a pessoa perceber se ela faz uma higiene das mãos adequadas. E eu vou passar a bola para o Emanuel para explicar essas situações. Caixa preta, tal. Eu acho que você tem experiências com isso, não tem, Emanuel? Para contar para a gente? Eu acho que o melhor método, que é o que a gente usa aqui no Brasil, existem jogos, aplicativos de celular para fazer educação em saúde, e tem a caixa preta, que é uma caixa com uma luz negra, onde se aplica uma tinta na mão do profissional e orienta ele a fazer a higienização das mãos. Com a caixa, ele consegue observar as áreas da mão que foram higienizadas corretamente ou incorretamente. Em cima disso, você já faz educação em saúde. Existem vários outros, né? Não vários outros, mas existem alguns outros dispositivos aí, algumas máquinas que mostram em tempo real, através de aplicativo também, realidade virtual, os espaços da mão que não foram higienizados adequadamente. Mas a caixa preta, daquilo que a gente tem realizado aí, é um dos métodos mais bacanas. Eu fui a um evento a semana passada, num hospital aqui próximo de Curitiba, que o pessoal criou uma grande caixa preta, onde as pessoas entravam dentro desse ambiente, e dentro desse ambiente elas conseguiam, através de marcas de tinta fluorescente, observar onde que os micro-organismos se instalavam nas superfícies, bomba de infusão, bancadas, o leito do paciente, monitor, o ventilador mecânico, mais ou menos com a mesma estratégia que a gente usa com essa luz negra, uma tinta sensível à luz, que permite que o profissional identifique as áreas da mão que foram mal lavadas. Isso é interessante, né? E, inclusive, teve uma pergunta aqui falando de caixa, luvas e tudo mais. A Maristela, que está no Instagram nos acompanhando, ela perguntou o que vocês falam sobre caixa de luvas nas enfermarias. Foi o que a gente respondeu, né? Que a luva, a caixinha de luva, quando a luva por si só, quando usada de maneira indiscriminada, e a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso, ela também, a caixinha da luva, pela manipulação, ela também pode ser uma via de transmissão de infecção cruzada, e por isso a gente tem que ter cautela. Maristela, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mande outra pergunta, estamos aqui ainda. Essa conversa vai ainda mais uns 10 minutos, esse bate-papo. E queria ver se vocês gostariam de colocar mais alguma observação, de repente, doutor.
Isso eu queria perguntar, agora uma curiosidade minha em relação ao Emanuel. Né? Emanuel, desde que você era aluno da gente, a gente percebeu a sua criatividade naquelas avaliações que a gente fazia de formas mais lúdicas e tal. Então, eu queria saber, primeira coisa assim, o que te motiva a isso e de onde vem tanta inspiração? Tadeu, eu acredito no controle de infecção. Depois que eu comecei a fazer controle de infecção, eu fui sensibilizado por uma professora que se chama Maria Dagmar. Eu me formei na UEPG em Ponta Grossa, um município que fica a 100 quilômetros aqui de Curitiba, e eu passei a acreditar no controle de infecção. E lá atrás, quando eu comecei a fazer as palestras, eu ouvi uma frase de uma colega técnica de enfermagem que me disse o seguinte: a persistência muda a consciência e muda o final da história no final. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós, controladores de infecção, precisamos ser entusiastas, né? E não perder esse embalo de tentar fazer mais pelo paciente, pelas pessoas, pela sociedade, pelo controle de infecção propriamente dito. Eu acho que o começo de tudo é acreditar e para poder fazer com paixão aquilo que a gente está fazendo. Eu gosto muito da enfermagem que eu faço, eu gosto muito da arte, eu estou estudando cada vez mais teatro, um pouquinho mais e mais e mais da arte, mas eu acredito, acho que a principal resposta é acreditar no controle de infecção, e aí, consequentemente, acreditar na higienização das mãos, porque vejo isso, porque pesquiso isso, porque estudo isso, e após, agora especificamente falando da pós, não querendo fazer um merchan, que a Tamires... Mas pode fazer. Pode falar, falar alguma coisa aí das turmas, eu sei que você tem algumas informações concretas aí, e através da pós, pelo método da pós, pelas formas de avaliação, pela dinâmica e a metodologia das aulas, a gente foi cada vez mais estimulado a acreditar na importância de se fazer prevenção e acreditar que nós, profissionais de saúde, podemos fazer alguma coisa para evitar, o que eu sempre falo, para evitar essa catástrofe microbiológica que, se a gente descuidar, lá em 2050, tem estatística que fala que infecções serão a principal causa de morte do mundo. Então, a gente tem que ter entusiasmo, persistência, força de vontade para tentar fazer cada vez mais e mais, e lá na pós, aquela ideia de fazer um pouquinho de lúdico, de fazer ações educativas, de trabalhar com educação em saúde. Eu terminei a pós em 2014, e hoje, graças a Deus e a oportunidade que o Tadeu me deu, virei a chavinha e estou como professor da pós, e falo isso com orgulho para os alunos e para as pessoas por onde eu ando. Então, é persistência mesmo e paixão naquilo que se faz. Não sei se respondi. Respondeu. Deixa eu falar uma coisa. Oi. Não, vale ressaltar que o trabalho do Emanuel não tem custos, né? Isso, mas eu quero que passe os contatos, tudo isso aí para o pessoal. Tá bom, Emanuel? Já passamos. Não, mas então, assim, não cobra a entrada para estar lá, né? O trabalho é só a despesa de viagem. Voluntário. Olha, isso, deixa eu colocar assim, uma coisa em cima do que o Manuel falou, que eu me lembrei de duas coisas que foram muito importantes para mim, né? E olha, eu escrevi um livro que ganhou o Prêmio Jabuti, né? O único que ganhou o Prêmio Jabuti sobre infecção hospitalar. Mas o que eu queria dizer foram dois livros que foram bárbaros para a infecção hospitalar. Um deles, o nome é O Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. Parece que não tem nada a ver, né? Mas se vocês acharem esse livro, vale a pena ler, é um livro que fala sobre vida. Né? É muito interessante, o Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. É a história de um pai com um filho passeando de motocicleta pelos Estados Unidos e eles começam a fazer reflexões sobre a vida. Ajuda demais o controle de infecção. E o outro, um livro que o nome até é meio estranho, mas é de um autor nacional aqui, o Roberto Freire, escreveu um livro que chama Sem Tesão Não Há Solução. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Ele não fala do tesão restrito, ele fala, quer dizer, sem o seu entusiasmo, sem a sua energia, nada disso acontece. Eu queria dizer uma coisa a respeito disso, né? Eu acho que não foi só eu, não. Os profissionais que começaram o controle de infecção no Brasil, da década de 70, década de 80, né, o movimento que nós criamos, né? Eu acho que foi a coisa mais bonita que a gente fez na vida.
Entendeu, gente? Porque mudou uma realidade. Porque antes disso, as coisas que aconteciam nos hospitais eram terríveis. Qualquer dia, num outro chat, a gente até pode falar sobre isso, né? Nós realmente desencadeamos um processo que mudou radicalmente os hospitais brasileiros. Nós começamos a fazer trabalho em equipe. Antes não se falava em trabalho em equipe. Então, hoje, né, se muita gente está falando em trabalho em equipe, quem começou e levou muita bordoada na cabeça por conta disso, fomos nós do controle de infecção. Porque antes o hospital era um monte de feudos que não se conversavam. Então, o controle de infecção fez isso. E o curso, só porque o Emanuel falou, eu acho que é uma coisa importante, né, gente? O curso é multidisciplinar, é multiprofissional. A gente começou com profissionais de saúde de todas as áreas assistindo aula. Hoje a gente tem tudo que vocês possam imaginar. Já fez curso, até 2 psicólogos já fizeram curso, né? Advogados já fizeram. Está cada vez mais amplo o interesse das pessoas. Daqui a pouco até jornalista vai fazer, né? Por que não? Porque você pode trabalhar nessa área. É bacana, é uma área realmente muito, muito ampla, porque se discute comportamento humano, discute ecologia, né? Hotelaria, discute ecologia, porque a doença emergente tem a ver com catástrofe ecológica, enfim, é muito amplo. Então, por conta disso, o nosso curso, né, ele traz uma abordagem mesmo que estimula a criatividade das pessoas, e o Emanuel, eu acho que é um dos exemplos mais importantes disso. Ele já tinha, né, esse dom, mas que, de certa forma, o curso ajudou a reforçar. E só para lembrar de uma coisa para vocês, né? Estamos no mês de maio, que é o mês do controle de infecção, e estamos com promoção no curso. Quer dizer, olha, vocês podem, né, a taxa de inscrição caiu para R$10, olha, nem o preço da cachaça é mais caro do que isso, provavelmente, né? E vocês ainda concorrem a uma bolsa a cada 100 matrículas nesse mês, e nós estamos também com uma campanha, além dos descontos habituais, tentando atingir 100 mil curtidas no Facebook, que eu acho que é um número significativo para uma página da área de saúde, né? E passar 10 mil seguidores no Instagram. Nós já estamos perto disso. Se a gente conseguir essas duas coisas, vamos fazer ainda promoções adicionais no mês de maio. Então, vale a pena, gente. É uma coisa muito legal. Com certeza. Manuel, queres deixar seus contatos também para quem quer te chamar para apresentar? Vou compartilhar minha tela aqui. Então, tá aí os meus contatos. Estão aí meus contatos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da campanha Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos, nós estamos no Facebook. Entrem, curtam, compartilhem. Eu sempre falo que quando é pornografia e violência, todo mundo curte e compartilha, né? Quando é uma causa social nobre, as pessoas ainda, de alguma forma, fazem descaso. Então, nós, profissionais de saúde e sociedade em geral, precisamos abraçar essa causa e mostrar para as nossas redes sociais o quão importante é se falar e se executar a higienização das mãos, a lavagem das mãos. Aí deixo novamente aqui meus contatos. Quem quiser levar a campanha Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos, o tiozinho do ônibus, o monólogo da segurança do paciente, é só fazer contato pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou pelo Face, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook da campanha, que se chama Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos. É só a gente organizar a agenda, fazer a logística, e a gente leva a campanha por todo o Brasil. Então é isso. Obrigada, Emanuel. Doutor, tem mais alguma colocação? Como é que está o pessoal aí no YouTube? No YouTube está bem, nós estamos com 44 pessoas, é um número... Depois a gente vai ver, né, terminada essa sessão, como é que foi realmente em termos totais, aí, que sempre é um número bem maior do que aparece aqui. Mas, de qualquer forma, gente, eu gostaria de agradecer bastante, né, o Emanuel, porque ele realmente aquilo que eu falei, foi um grande aluno nosso, agitou a turma lá de Curitiba, sempre bastante criativo, né? E as aulas dele são sempre muito bem avaliadas, e ele dá temas difíceis, viu? Inclusive ele dá um tema que é metodologia científica de uma forma lúdica, por incrível que pareça, os alunos enfatizam isso, então eu acho que é uma coisa muito importante. E Tamires, eu gostaria também de cumprimentar você, viu? A Tamires começou a trabalhar com a
gente agora, a partir do dia 1º, então ela está estreando praticamente na nossa empresa, né? É a nossa consultora de comunicação, ela é jornalista de formação, nós nos encontramos totalmente por acaso no LinkedIn, não é? Mas às vezes o acaso é muito bom na vida da gente, né? Porque eu acredito que a Tamires não está... foi realmente por acaso, né, Tamires, que a gente se encontrou. Foi. Eu vi que você visitou o meu perfil, era jornalista, eu precisava de alguém da área, ela visitou meu perfil, porque eu coloquei que estava precisando de alguém para trabalhar, e aí eu vi que a Tamires juntava tudo aquilo que eu queria para estar exatamente nesse cargo. A gente já firmou a parceria com a empresa dela, estamos dando apenas os primeiros passos, mas eu depois fale um pouquinho da tua empresa também, Tamires, né? E eu acho que vai ser uma parceria grande e toda semana nós vamos estar aqui, gente. Né? Semana que vem nós já vamos ter um novo programa, onde nós vamos trazer os editores do nosso livro, que ganhou o Prêmio Jabuti. Né? Eu acho que vai ser uma coisa muito legal. Olha o livro lá, esse né? aqui, ó. Se nós... É esse aí. Não peguei teu autógrafo, Tadeu. Você pegou? Não peguei teu autógrafo. Poxa, nem nas aulas você pegou? Precisa levar numa próxima que a gente se encontrar para dar autógrafo, né? E aí eu vou até, prometo mostrar para vocês o Prêmio Jabuti aqui, para vocês verem o que é isso, né? É uma coisa muito legal, é o prêmio mais importante de literatura no Brasil, né? Então, a gente vai estar com alguns colaboradores do livro aqui a semana que vem para a gente discutir o que cada um está fazendo, como é que está vendo a infecção hospitalar e a importância da ciência, né, no controle de infecção. Com certeza. Gente, então, muito obrigada a todos. Este foi o primeiro programa Superação, agora, né? A minha estreia aqui também na TV CCIA, ao lado do Dr. Tadeu. Eu venho representando a empresa TSS Comunicação, aqui de Blumenau, Santa Catarina, mas estamos ali pelo Brasil todo, inclusive com a CCIH, e agora com esse prêmio Jabuti maravilhoso aí, né? Olha o Jabuti aqui, olha ele. Deu para vocês verem? É isso Sim, aqui. tá dando para ver, com certeza. Como acho que melhor passa um livro da câmera. Olha, como Olha melhor ele. livro na área de ciências da saúde e naturais do ano de 2001. Né? É Esse ele é aí, o prêmio, gente. extremamente Foi cobiçado. ele que é a base de todos esses cursos, né? A base de tudo, então. Então, é isso. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Doutor Tadeu, muito obrigada. E, gente, é isso. Esperamos vocês, então, tanto no YouTube, como também no Instagram, na próxima live, na quarta-feira, dia 15, né? Então, vai estar um pessoal aí para falar sobre o livro e o Prêmio Jabuti. Vai estar imperdível. Legal, gente. Tchau. E Boa noite. Tchau, gente. Obrigada pela participação de todos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E curtam a página da campanha lá no Facebook e eu me comprometo a lavar minhas mãos. Isso aí. E até semana que vem. Esperamos vocês nas nossas aulas do curso. Até lá. Até.